você aí de casa, então, vai acompanhar uma reportagem que pretende te ajudar numa tarefa que é difícil para muitos: compor um prato saudável num buffet por quilo. Dicas sobre alimentação e hábitos que você confere a partir de agora. Olha só. Como corre do dia a dia, almoçar ou jantar em buffets a quilo acaba sendo cada vez mais comum. Mas aí muito cuidado na hora de compor o seu prato. O olho muitas vezes acaba sendo maior que a boca. E aí o exagero acaba sendo inevitável. Por consequência, vem o sobrepeso. Quem vai passar as orientações sobre como fazer a composição desse prato saudável é a nutricionista Susan Tribes. E ela já orienta: a metade do prato, ou pelo menos 1/3 dele, deve ser de salada. A salada é rica em fibra, que tem uma função importante de saciedade. Então você já consome um pouco menos os outros alimentos, que são mais calóricos, tem mais gordura, mais carboidrato. A fibra também tem uma função de diminuir a absorção de gordura no intestino, e isso também é benéfico. Ela diminui a velocidade de digestão do carboidrato em açúcar no sangue. A outra função também da salada são os nutrientes que ela vai trazer junto, como por exemplo as substâncias antioxidantes, né, que são muito importantes para a prevenção de doenças, inclusive para a estética, também emagrecimento, porque elas diminuem os radicais livres, e isso faz com que o nosso corpo tenha uma maior facilidade de diminuir as toxinas, e isso ajuda na prevenção de várias doenças. Você consegue ter uma eliminação melhor da gordura, consegue perder peso com mais facilidade. Então, caprichar também bastante nesses antioxidantes, e pela questão da fibra também seriam os dois motivos principais pelos quais a gente tem que caprichar na questão da salada. Bom, gente, mas para saber agora qual é a salada ideal na composição do seu prato, a gente vai fazer um prato, vai fazer um lanche, um prato de almoço ou jantar aí para você. Para o molho da salada, evite maionese e requeijão. Prefira aqueles à base de iogurte. Evite o molho shoyu também. Esse é rico em sódio. O melhor tempero sugerido é o limão e o azeite de oliva. São os mais naturais. O azeite de oliva fará com que você diminua o seu colesterol ruim e aumente o seu colesterol bom. Depois da salada, hora de compor o prato com os carboidratos. Susan, você colocou aqui o feijão, embaixo o arroz branco e a farinha de linhaça junto. Por que essa composição? O arroz branco, para quem não tem uma opção de arroz integral, aí a gente pode colocar a farinha de linhaça em cima para acrescentar fibra, já que esse arroz não é integral. Então é uma técnica para quem não tem essa oferta, não tem essa opção. Um feijão muito interessante porque ele traz fibras e proteína vegetal. Ele tem sim uma quantidade de carboidrato, mas uma quantidade pequena, então acaba não tendo nenhum problema em você misturar ele com arroz. Além disso, ele tem uma quantidade boa de fibra que dá uma boa saciedade, então você fica saciado por muito mais tempo. A quantidade de carboidrato no prato vai depender da constituição física, do sexo e se a pessoa faz ou não faz atividade física. A dica é: se for exagerar em alguma porção, prefira ultrapassar no feijão, já que este tem pouca gordura saturada. Depois dos carboidratos, hora da proteína. A porção de carne você pode usar a mão como medida, é um método interessante e fácil de se utilizar. Então, fecha mais ou menos com a minha porção, com o meu tamanho de palma de mão, né? Um homem precisa de um pouco mais de carne, então ele pode usar essa medida também. Isso só não se aplica para atletas. Atletas precisariam ingerir um pouco mais, então um pedaço um pouco maior do que a palma da mão. Qual a carne você quiser ingerir é da sua escolha. Pode ser uma carne bovina, pode ser um frango, preferência o peixe 3 vezes por semana, a carne vermelha apenas 3 vezes na semana como limite máximo, né? Mas o frango seria uma opção legal, um frango grelhado sem óleo é uma opção muito boa. E a carne é importante para a pessoa? A carne é importante sim. Você precisa ingerir todos os dias uma porção de proteína, e a carne é uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de ferro. Existe um pouco de divergência ainda nessa relação dos vegetarianos, se eles precisam ou não da carne realmente. Isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Cada pessoa é um indivíduo diferente. Então, para algumas pessoas se adaptam bem com a retirada da carne, outras não se adaptam muito bem. Então, isso é uma particularidade, é uma individualidade. Eu costumo dizer que sempre é importante ter uma porção de proteína. Então, se a pessoa não for se servir de carne como fonte de proteína, ela tem que pegar um pouco mais de leguminosa, que é uma boa fonte de proteína vegetal. Ela tem que substituir essa falta da proteína da carne por outra proteína se ela não quiser ingerir a carne. Agora, Susan, se a gente for ver aqui, vou pedir para o nosso cinegrafista dar uma olhadinha, uma mostrada do pessoal de casa. Quibe,
Tem polenta, tem macarrão, frituras, lasanha. É difícil resistir a tanta coisa e ficar só com esse prato. E aí? É difícil. Para isso, a regra qual que é? Algumas vezes na semana, a gente poderia intitular 1 ou 2 vezes na semana, refeições na semana, você poderia se dar o luxo de comer alguma coisa diferente. Então, um sábado, um domingo, um almoço de domingo, um almoço de sábado, você poderia se servir de uma friturinha, poderia pegar um pedaço de lasanha. A gente sempre tem que abrir um pouco, ter uma abertura. Então, 1 ou 2 vezes na semana, você poderia se dar o luxo de pegar alguma coisa diferente. Não tem problema nenhum. Evite ingerir líquidos durante as refeições. Eles fazem com que você coma mais rápido do que deveria. Outro motivo é a digestão. O líquido passa mais rápido do estômago para o intestino e, por consequência, leva o alimento junto, acelerando a digestão e fazendo com que a pessoa logo fique com fome novamente. A orientação é beber sempre 30 minutos antes ou 30 minutos depois das refeições. Mas se para você esse hábito for difícil, ingira apenas meio copo após a refeição.